Oi, você aceita dicas astrológicas para viver a semana de jeito mais de boa? Então vem comigo, porque essa semana tem eclipse de novo. E esse não é um eclipse novo, igual essa lua nova em Leão, que aconteceu na semana retrasada. E vocês devem estar se perguntando: eclipse de novo, Babi? Sim, eclipse de novo. E sempre é assim: tem um eclipse, 15 dias depois, tem o outro. Então, sempre que a gente tiver um eclipse, vai passar 15 dias e vai ter outro. Aqui estamos. Eu falei para vocês na semana passada que a gente estava em uma semana entre eclipses. Eclipse representa alinhamento. Sol, Terra e Lua se alinhando. Seu corpo, sua mente e seu espírito também. Passado, presente e futuro também. Se você está se sentindo pressionado ou pressionada a tomar algumas decisões, está sentindo que a vida está te levando para um lugar que está com medo de ir, mas ela vai te levar, ela vai te empurrar. É o eclipse, é onde as coisas acontecem. É onde os medos aparecem, as coragens também, porque a gente precisa enfrentar isso, mas tem um direcionamento mais específico ainda do que esse eclipse representa, porque a gente na astrologia consegue ver tudo com muito detalhe. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou ajudar vocês a verem no mapa de vocês onde esse eclipse vai influenciar, vou falar das movimentações planetárias da semana. E para quem chegou agora, muito bem-vindo ou bem-vinda. Você acabou de chegar no canal onde a gente vai falar de astrologia do jeito mais de boa possível, porque a astrologia tá no nosso dia a dia, tá na nossa vida, tá nas nossas relações, na nossa profissão, em tudo. O meu papel é trazer exemplos da minha vida, da sua vida, das pessoas que eu atendo desde 2018 e vejo nos meus estudos, nas minhas práticas astrológicas, para fazer você perceber na sua vida também de um jeito mais prático, mais facilitado. Se você quiser uma leitura de mapa onde você pode entender várias possibilidades da sua vida e de viver uma vida mais realizada, você clica no link que tem nessa descrição. A minha agenda tá para novembro, mas você já pode marcar que ela continua aberta. E você que já viu seu mapa astral ou não sabe nem por onde começar, mas sabe que ali tem algumas informações importantes e você gostaria de ler, não só que uma pessoa lesse para você, faça meu curso. Que curso, Babi? O curso que eu tô gravando. Gravei semana passada, retrasada, vou gravar mais nessa. Tá ficando completinho, com caderno de atividades, com sugestão de você ver se os signos estão na luz ou na sombra, os planetas na luz ou na sombra, se você tá vivendo de jeito ativo ou passivo, lá ele. O objetivo é a gente viver os dois. É um curso que você vai aprender a entender o seu mapa astral. E isso é um guia para a vida. Ele ajuda muito você a tomar suas decisões, decisões que vão te tornar uma pessoa mais realizada, e não porque é certo, porque é errado. Você só vai se perguntando: será que tendo esse guia, onde fala do meu nascimento, uma coisa personalizada para mim, eu aprendendo a entender isso, consigo criar uma vida mais personalizada para mim, ou relações, ou tudo mais, ou tudo que eu quiser? A minha resposta, eu digo que sim, porque eu aplico na minha vida e dá muito certo. Há anos, na dos meus clientes, a gente conversa isso. Das minhas clientes também. É só você clicar nesse link aqui embaixo também na descrição, de um grupo de WhatsApp de avisos do curso, que lá eu vou começar a avisar mais. E antes da gente começar, eu até queria fazer algumas perguntas para vocês que estão estudando astrologia, que estão acompanhando o canal, que chegaram agora, ou que já me acompanham do Instagram desde 2016. A gente tá com uma ideia nova aqui no canal, que vai ajudar muito também a entender o que vocês querem, onde tá a base da astrologia de vocês, porque desde que eu comecei eu já trabalhei um pouco essa base, mas eu avancei nos temas. Agora a gente tá voltando para entender. Eu vou fazer uma lista de perguntas e eu quero que vocês interajam nos comentários, porque no próximo vídeo eu vou responder esses comentários. Aqui, ao vivo, vendo os temas que mais aparecem, o que vocês mais têm dúvidas, para descomplicar esse processo de vocês de se abrir mais para entender o próprio mapa, tomar essa autonomia e independência na hora de interpretar caminhos para a própria vida. Porque às vezes a gente acha que é muito mais difícil do que parece. Então eu quero entender, às vezes, o qual momento vocês estão da astrologia, ou qual momento a astrologia está na vida de vocês, nos estudos de vocês, nas práticas de vocês, e assim entender melhor como a gente abraça esses problemas de vocês e as soluções que eu posso trazer aqui para facilitar esse processo do seu encontro com a astrologia, para ter uma vida muito mais realizada e condizente com o que você é. Pergunta 1: você já fez seu mapa astral em algum site, em algum aplicativo? Você já olhou para ele? Você já viu essa foto do céu, do momento do seu nascimento? Da primeira respiração que você dá fora do útero da sua mãe, ou seja, a primeira coisa que você faz sozinho ou sozinha na vida. A gente marca esse momento, tira uma foto do céu nesse momento e pensa: aí tem alguma mensagem, o que isso significa? Aí tem muitas informações
sobre você e esse momento. Você já viu esse mapa? Tem curiosidade? Segunda pergunta: você tem vontade de entender melhor cada detalhezinho dele, o que isso significa, o que diabos é cada símbolo, cada casa, cada signo? Ou você só quer receber as previsões mesmo? Fala o que eu tenho que fazer aí e tá ótimo. Agora, sabendo que lá tem várias informações sobre a sua vida, sobre possíveis caminhos, sobre possibilidades de relacionamento, de dinheiro, de família, de carreira, de rotina, de saúde, o que mais ativa a sua curiosidade? O que você mais gostaria de saber? Para você que já fez leitura de mapa astral ou você que nunca fez, mas pensa em fazer, o que uma leitura de mapa astral significa para você? Pode se arriscar aí, comenta qualquer coisa. Você que já fez, você que nunca fez. Comenta também por que você nunca fez. Porque, o que isso representa na sua vida? Será que vai trazer notícia ruim? Será que vai trazer notícia boa? Eu tô curiosa para saber. Pra saber pra gente conversar no próximo vídeo. E o que você pensa sobre mapa astral e autoconhecimento? Esses temas se relacionam? Se sim, por quê? E se não, me fala o porquê também, que eu quero saber. E se você pudesse entender mais a fundo qualquer coisa sobre você, o que você buscaria saber agora? Responda aqui nos comentários, por favor, sinta-se à vontade. Nossa equipe irá selecionar as melhores perguntas para trazer na próxima semana. Eu sou a equipe de seleção dos comentários, porque dessa vez eu que quero olhar um por um para ver o que vocês vão falar. Eu já olho, mas é que eu quero olhar para trazer aqui na semana que vem. Usem e abusem desses comentários. E muito obrigada quem já faz isso nos outros vídeos. Eu amo vocês. E além dessas perguntas, também temos a pergunta da semana. E agora sim a gente vai começar o vídeo relacionado ao eclipse. É porque como ele é em virgem, eu também estou organizando toda a minha vida, né, gente? Seguindo estratégias, seguindo roteiros, sugiro o mesmo para você. E toda semana a gente tem uma pergunta da semana, que você responde aqui se você quiser, você pode responder só na sua casa ou no seu caderno. Senta, pega um chá, que esse vídeo vai ser longo. No final, tem tarefa de casa, mas na abertura tem uma pergunta para te fazer pensar sobre o que essa semana pode trazer de reflexões e avanços na sua vida. O que você estava organizando na sua vida ou sentindo a necessidade de dar mais organização desde março desse ano, 2026, porque foi onde aconteceu o último eclipse de Peixes e Virgem. E essa organização, você conseguiu dar mais organização para o que você precisava? Ou nomear aquilo que você estava sentindo? Ou pensar mais na sua rotina, na sua saúde, nas tarefas que você sente que tem que fazer, burocracias, planejamentos? Você deu mais atenção para isso? Se você deu atenção, o que você está sentindo hoje em relação a isso? Você consegue ter mais tempo livre na sua vida agora, porque você se dedicou a essa organização mais cedo? Ou agora você está vendo que a sua saúde é um ponto muito importante, você precisa desse tempo livre? Como você vai organizar? Qual é essa relação que março tem com a sua vida agora? Agora é um eclipse que é de lua cheia, as coisas ficam visíveis. Por isso essa pergunta. Mas antes mesmo de você responder, eu vou trazer um relato da minha vida, que foi em março, foi quando eu tinha ido visitar a família no Brasil, voltei para cá, para a Austrália, onde eu moro, e eu falei: "Eu preciso me organizar no sentido do meu curso, não dá mais, eu preciso fazer". Não só isso, aqui a gente também tem processos de visto, e eu falei: "Dessa vez eu que vou fazer por mim mesma, e eu vou começar desde cedo", porque eu sinto que o curso também vai me ajudar a ter muito mais paz. Se eu quiser trazer qualquer outro tema de astrologia, as pessoas já têm a base. Se eu quiser dar um pouquinho de pausa nas leituras de mapa, a pessoa continua acessando o conhecimento da astrologia, honra muito do que eu já vivi todos esses anos atendendo. Eu precisava organizar isso, para às vezes pensar mais na minha vida pessoal, para ter mais tempo de cuidar da minha saúde, para ter mais tempo de férias. Fazia muitos anos que eu não tirava férias. Em março eu tinha acabado de voltar das férias que eu tirei depois de muitos anos sem tirar. Isso tudo é relação de Virgem e Peixes. Também decidi sobre isso do visto, onde eu vou morar de fato, então vou tentar um novo visto ou não. Então olhei as burocracias todas e me desafiei, consegui. Nessa lua cheia ele já está aplicado, o curso já está em andamento, mas eu sei que ainda tenho muita coisa para olhar da minha saúde, também da minha rotina, do meu descanso, da minha idade, coisas que eu preciso olhar mais. Já vem como uma reflexão dessa pergunta, mas eu quero que vocês pensem na vida de vocês, eu vou trazer muito mais material para vocês pensarem, mas só para não ficar muito vago, já muito detalhado, eu achei legal trazer esse relato pessoal também. Antes de ir para as movimentações planetárias, antes de você dar uma surtada aí,
Se você não organizou nada, se tem mais coisas para organizar, a vida é assim, é um ciclo. Então não é para você se pesar, é justamente se reparar. Será que eu só me pesei, eu me organizei e realizei? Ou só pensei em organizar, não fiz nada? Ou eu ainda estou precisando de tempo livre, mas eu não estou conseguindo me organizar? É essa a relação. Quanto você descansa, quanto você trabalha, também tem muito a ver com isso. Então vamos às movimentações planetárias. 22 de agosto é quando o Sol entra em Virgem. Eu comentei isso no vídeo passado, mas nesse a gente vai explicar melhor. 25 de agosto, Mercúrio, que é o regente de Virgem, também entra em Virgem. Dia 27 de agosto, Sol e Mercúrio se encontram em Virgem. E no dia 28 de agosto, vamos ter um eclipse lunar parcial em Peixes e Virgem, porque vai ser na lua cheia. Ao mesmo tempo que teremos esse eclipse, teremos uma lua cheia em Peixes. A lua com seu brilho total sendo refletido por conta do sol, que está jogando luz na lua e refletindo até a gente. O sol em Virgem e a lua em Peixes. E dessa vez não é o sol que vai desaparecer, que nem as pessoas viram na Europa. O sol vai passar entre a Terra e a lua e ele que vai tampar a lua. Não, eu quis dizer no alinhamento, né, daqui. Tipo, a lua. Calma. A Terra vai passar na frente do Sol e vai tampar a lua. Mas vai ser um eclipse parcial. Então ele some um pouquinho, não muito. E vocês aí do Brasil vão conseguir ver. Tem um link aqui na descrição que fala cada lugar que vai conseguir ver, a hora, tudo certinho. É só você clicar que você acessa essas informações. Tem partes da astrologia que falam que o eclipse só é forte ou funciona assim, ou tem uma influência onde dá para observar ele. Eu acredito que isso funciona assim. Isso, claro, pode ser muito mais forte para quem está observando. Mas eu acho que você precisa ver astrologicamente onde ele passa no nosso mapa. Então, a partir do que eu atendo, do que eu vejo nos clientes, eu acho que os eclipses sim têm interferência até em quem onde não está influenciando na cidade. Então, eu sugiro que você veja o seu mapa assim para entender, porque qualquer movimentação no céu é uma movimentação, é uma oportunidade de movimentação na nossa vida também. Essa lua cheia em peixes e o sol em virgem vão aparecer para todo mundo no céu, por mais que não seja o próprio eclipse, isso vai estar acontecendo, e é sobre esse assunto. Toda lua cheia traz alguma clareza para nós, e quando é eclipse é uma clareza maior ainda, né? É um alinhamento entre passado, presente e futuro. As coisas ficam mais, não sei nem se nítidas, mas elas ficam mais alinhadas. É mesmo a hora que as coisas acontecem e se decidem às vezes por si só. A coisa vai. Os eventos aparecem. E o que mais importa, além da gente prever os eventos que aparecem ou não, a gente controla a forma que a gente lida com eles. E é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Primeira movimentação é o Sol em Virgem. Essa é aquela fase do ano que vai de agora, 22 de agosto, a 22 de setembro, onde o Sol, que é o astro da clareza, da nitidez, deixa claro pra gente o quanto a gente precisa organizar corpo, mente, espírito, saúde, rotina, burocracias, detalhes, organização de tudo. Vai depender de onde você tem virgem no seu mapa astral, mas é onde fica claro, é onde a gente fica mais chata com as coisas, mas também a gente fica se cobrando mais, querendo perfeição. Lembrando que virgem tem esse nome, virgem, porque é o signo da pureza, ele quer tornar as coisas mais puras, ele precisa ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando, e ajustar. Então é natural a gente ficar crítico, a gente querer melhorar, a gente querer mesmo botar, fazer as coisas funcionarem. Nosso corpo, nossa vida, nossas relações. E é importante que funcione, é importante que a gente trabalhe para isso acontecer agora mais do que nunca, porque também temos o Mercúrio entrando em Virgem e o eclipse em Virgem com esses posicionamentos. E Mercúrio é o planeta regente de Virgem, porque Mercúrio é o planeta da análise, da comunicação, dos deslocamentos. Se eu vou para um lugar, por que que eu tô indo para esse lugar? Ele é útil para mim ou não? Se eu tô falando dessa coisa, por que que eu tô falando dessa coisa? Isso é útil para mim? É útil para quem tá recebendo? Então tem todo esse lado analítico, que é esse Mercúrio em Virgem. A escrita é muito importante, porque a escrita ajuda a gente a organizar, né? Na fala, a gente só fala e foi. A escrita ajuda a gente a ter roteiro, organizar, apagar, refazer. Então, sim, é esse momento do ano que fica claro o quanto tudo isso é importante para você. O quanto é importante organizar, as coisas terem utilidade, que não tem utilidade a gente joga fora. Então, é esse momento de faxina, de regulação emocional, de dar nome às emoções, dar planejamento ao que precisa ser criado. Mas cuidado com a sombra desse signo, que é a perfeição, a estagnação por planejar demais, por criticar demais, analisar demais e achar que tudo merece, achar que tudo tem que ter uma utilidade.
Se aquilo faz bem pra você, tá ajudando na sua independência e autonomia, já é útil. Você fazer já é útil. Então faça, faça, depois aprimore. Melhor feito do que perfeito. Não vire uma chata de galocha reclamando de tudo. Apenas bote mais curadoria na sua vida, não deixe ela só fluir também, né? Você que tá no controle, querida. No controle das coisas possíveis, que é isso que a gente vai conversar. E vale a pena lembrar que um signo vai apoiando o outro, né? Então, o leão tá bom, eu quero brilhar, eu quero um palco, eu já tenho um palco, eu faço as coisas bem, eu vou criar. Mas virgem ok, cadê a utilidade disso? Como se virgem fosse os bastidores e leão aquele lugar que a gente aparece. É como se virgem fosse esse roteiro e leão aquele palco. Um palco só pelo palco é interessante, mas a necessidade de um roteiro, de uma organização para na próxima aparição, no projeto, no tudo que você está aprimorando na sua vida, tenha uma linha de raciocínio, de utilidade, que não te trave, como eu disse antes, mas que tenha uma certa organização, um certo porquê daquilo ali estar ali, e que não tenha tanto egoísmo envolvido ou algo assim que ou uma necessidade tão grande só de autenticidade. A utilidade também é importante, a gente agrega isso à autenticidade também. Não é só querer criar, você tem que organizar para ver aquilo ali sair, senão não sai também, sai muito desorganizado. Antes a gente trabalhou a importância de sair, então a gente começa assim meio, eu vou começar, eu vou fazer. Agora que eu já comecei, como é que eu posso aprimorar aquilo que eu já comecei? Essa é a cara dessa semana e desse eclipse. Aproveita e escolhe pedaços da sua vida para você organizar, quando eu explicar as casas também. Ou uma gaveta que se organiza, um armário que se organiza, seus pensamentos, seus sentimentos, escrevendo eles. Cria uma rotina, uma alimentação mais saudável, exercícios. O que talvez você fazendo, aprimorando, faxinando, pode melhorar muito a sua vida de um jeito que você nem imagina, de uma maneira super prática. E a próxima movimentação é o Mercúrio em Virgem. Mais o planeta entrando em Virgem no dia 25 de agosto e fica lá até 10 de setembro. Mercúrio é o regente de Virgem, assim como eu falei no bloco anterior. Ele estando em Virgem está domiciliado, ele está forte. Então a gente quer ter aquela conversa onde a gente bota os pingos nos is, a gente consegue falar mais diretamente o que a gente precisa. É importante falar o que você quer em troca. Importante cuidar que seus pensamentos não fiquem críticos demais. Você vai ser muito favorável para te ajudar na sua organização, na sua comunicação, no seu deslocamento com mais utilidade, com mais previsibilidade. Você até conseguindo planejar coisas mais longas na sua vida, justamente porque o seu planejamento diário melhorou. Mas é importante que você não fique só se criticando. Isso é muito importante agora, porque é muito comum a gente querer organizar tudo em um mês só. Não, você vai organizar o que for preciso organizar. Cuidar da rotina do jeito que é preciso, seja muito honesta com você. Esse aspecto favorece muito uma organização mental de coisas que precisam ser conversadas, escritas, pensadas. Então, use e abuse das escritas, igual eu falei anteriormente, para você organizar o que está dentro de você. Não se sinta impedida de falar, de botar para fora ou de realizar, porque não está no planejamento perfeito. Faça o que for possível e haja. Amanhã é um novo dia para você aprimorar aquilo que foi feito. Virgem é o trabalho diário. Então, você vai aprimorar seus pensamentos, aprimorar o modo como você nomeia seus sentimentos, como nomeia e prioriza as coisas da sua rotina. Tudo um dia após o outro. Não precisa ser tudo correndo para ontem. E finalmente chegamos no eclipse. Esse é o último eclipse do ano de 2026. Já tá bom, né, gente? Já teve 3, 2 lá no primeiro semestre, 15 dias depois, o outro agora no segundo semestre, 2 semanas atrás agora 15 dias depois, esse, de uma lua cheia, tornando as coisas claras. Já estamos chegando no final do ano de 2026, gente. E aí, sem pressão nenhuma do que você realizou, do que fez, do que não fez. Mas vamos dar uma analisada, porque Virgem representa a análise. E aqui temos uma grande concentração de planetas em Virgem, com a lua cheia em Peixes. Virgem é tudo aquilo que a gente comentou do detalhe, da minúcia, do que se explica, do que se nomeia, do que se organiza, do que se tenta ter controle. E Peixes é o místico, é o incontrolável, o invisível, a arte, a inspiração, aquilo que não se tem controle, aquilo que se sente. Um é do elemento terra, administrável, outro é do elemento água, não é administrável. A gente administra sentindo, entendendo, intuindo, dissolvendo. Essa é a palavra de Peixes. Como esses dois se misturam? Você vai entender coisas que você é crítica demais, tenta controlar demais e não precisa.
dando ênfase aos meses lá de março também, onde você pode ter percebido um pouco disso. O que que você abriu mão do controle e foi necessário? Qual o trabalho que você fazia em excesso e não olhava para sua saúde mental? Qual rotina você se cobrava muito e esquecia do seu descanso? Quais pessoas você sentia que para você ser amada, você tem que ser muito útil e trabalhar demais? Ou para mostrar o seu valor, você só trabalha, trabalha, trabalha e esquecem da sua presença, da sua energia, de só tem lugares que você não precisa forçar tanto para estar, você pode só estar. Peixes é isso, é o universo, essa magia onde tem lugares preparados para você. É um pouco da sua fé. Quem rege é Júpiter e Netuno. Nesse eclipse, Júpiter está em Leão e Netuno está em Áries, muito diferente do eclipse passado, onde Júpiter estava em Câncer, que era um signo de água, introspectivo, e Netuno estava em Peixes, que também é um signo de água, o qual Netuno também rege. No eclipse passado lá de março, era muito voltado para essa intuição, essa dissolução, o próprio descanso, o fluir com a vida, o entender que você não controla nada. E agora tá diferente, esse Júpiter em Leão já é, podemos ter um pouquinho mais de controle nas nossas ações, umas ações fixas. Eu ser um pouco mais teimosa com aquilo que eu quero criar, botar para fora com a minha autenticidade, com a minha diversão, com o meu entusiasmo. E Netuno tá em Áries, que é outro signo de fogo, que também faz a gente ter uma admiração, apreciação, inspiração pela nossa autonomia, independência e pelos inícios, pela força de começar. Seja começar a cuidar do seu corpo, da sua virilidade, das suas atitudes, da sua impulsividade, dessa força de abrir caminhos, de penetrar onde você precisa penetrar e eclodir, desabrochar alguma coisa que você sabe que é seu, que você que precisa fazer. Então a gente pode voltar a planejar nesse eclipse. A gente pode voltar a ter projetos, a ter planejamento, a ter rotina, se a gente respeitar o descanso, a inspiração, a arte, a saúde mental, que já nos foi muito cobrada nesses 2 últimos anos, onde Saturno estava em Peixes. Agora ele está em Áries. E dessa vez, para ser bem virginiana, eu escrevi algumas coisas. Elas estão aqui, que eu quero que vocês percebam. Coisas importantes. Não é a rotina que impuseram para você que você tem que viver. É a rotina que te inspira. Você já viu que tem gente que consegue trabalhar mais, trabalhar menos, e não é isso que vai medir quem você é. Você tem que saber respeitar os seus limites de saúde, em primeiro lugar, e a saúde mental importa muito. Muitas coisas nascem do descanso. Então não pense que é só produzir, 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 produzir. Não, às vezes você está descansando, você está de férias, está com sono em dia, e é quando as grandes ideias vêm, as grandes organizações vêm, as grandes coisas que você tem que priorizar aparecem. A utilidade das coisas aparece depois que você respeita o seu descanso. Então, se a cabeça estiver fritando, descansa um pouco daquele tempo. Você não precisa se matar de esforço para saber que aquilo ali tá bom. Senão, tudo que você for criar tem só energia de esforço, 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 esforço. Tem que ter esforço. Mas cada passinho que você dá, você tem que celebrar, você tem que agradecer, você tem que deixar fluir, dissolver aquele nó, aquela preocupação. Falar, amanhã é um novo dia, vamos lá, que eu vou tentar de novo. Vou tentar e fazer melhor. Isso é pra vida, sabe? Não é só um mês que a gente ajeita a nossa vida, não. Esse mês lembra a gente disso. Depois a gente tem que ajeitar sempre. Não deu essa semana? Vai dar na próxima. Vai dar amanhã, vai dar depois. Vai dar sempre. Lá ela. Outra coisa importante, que é uma frase que eu achei muito importante, pode fazer sentido na vida de vocês. Você não vai deixar de honrar a sua família se você tiver uma vida onde pode ser um pouco mais fluida, facilitada, com menos esforço, menos dor. Isso é papo de terapia, não vai dar pra aprofundar muito aqui, mas quem precisava ouvir, ouviu. Se você tá vivendo sua rotina, cheia de lista, não deu pra cumprir essas listas, diminui a lista, minha filha. Senão isso aí vai te matar. Você não é o Homem-Aranha. Você não é uma super-heroína. Não desse jeito aí. Não dá a lista. Diminui essa lista. Outra coisa, das questões que você está se envolvendo, pessoas, lugares, trabalhos, peixes e virgem, falam de doação, de servidão. Essas pessoas estão drenando sua energia ou te dando mais energia? Essas preocupações que você tem na cabeça estão te drenando ou te dando mais energia? Procura fazer coisas que te dão mais energia. Isso é ser inteligente. E não só coisa que drena, drena, drena. Não tô falando das obrigações, tá? Você tem que também pensar, não é só alegria assim, oba-oba, seu dia a dia, não. Você tem que pensar a longo prazo, coisas que vão fazer bem para a sua vida. Mas tem que ser de um jeito que seja fluido. Não só cobrança, 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 que foi bom na vida de fulano, vai ser na sua. Seja autêntico aí. Já falamos isso nos outros vídeos. Ao mesmo tempo que tem todo esse lado de inspiração, também tem que ter o lado da realização.
E ao mesmo tempo que tem toda essa organização, precisa ser uma organização que você se inspire nela, uma rotina que você se inspire, listas que você se inspire, esteja inspirada a fazer porque você vê uma utilidade real na sua vida, não só uma réplica. E o que te inspira também na vida é uma lua cheia em peixes, então fica claro o que é cura para você, não o que é fuga, sai do que é fuga. Quanto que você está se enganando para viver uma vida que está só atrapalhando a sua saúde, sua rotina, sua vida, sua funcionalidade. Para de fugir, encara, melhora. E além de tudo isso que você consome, para de só consumir, pense em criar. O que te emociona? O que te cura? Por que não criar coisas que também podem emocionar e curar pessoas? Vai botando para fora, escrevendo para você mesmo e ver o que isso vai e ver como isso vai tomar a vida depois. Precisa de tempo, rotina, persistência. Uma persistência em buscar mais inspiração para sua vida, não é só coisa de um dia de eclipse, não. É por para sempre na rotina. E aí hoje eu estava até conversando com a Bia, né? Que é quem me ajuda em tudo do social media, nos roteiros, nas ideias, no planejamento das coisas que eu trago aqui para vocês e no Instagram também. E ela estava falando, cara, Babi, eu pensei muito nisso também, dessa tal de responsabilidade afetiva, que a gente se cobra para ter com o outro, mas a gente esquece de ter com a gente. Então, a sua autorresponsabilidade afetiva também. Suas emoções importam, suas inspirações importam, sua arte importa, o meio onde você tá, para onde você doa sua energia, em quem você fica pensando, tudo isso importa. Coloque isso em primeiro lugar. O invisível importa. Se você está drenado, o que que tá te drenando? Falta de vitamina, falta de alimentação, falta de exercício físico, de relações boas. Não é só coisa ruim que vem dos outros, não. Isso é fuga. Fuga. Crie seu escudo, crie sua blindagem, crie seu ambiente. Busque ir para a natureza, se melhorar, ouvir um mantra, uma coisa diferente, melhorar a frequência. Isso tudo são jeitos práticos de melhorar o lado invisível. Mistura prático, virgem, peixes, o lado invisível. Inspirador. O que que seu corpo, suas emoções estão te dizendo e você não está ouvindo? Responsabilize-se por isso. Escute toda dor. É um recado. Qualquer tipo de dor. E a gente sente dor todo dia, né? Eu com esse meu pescoço aqui tá uma coisa mais travada do mundo. Mas ontem já fui na academia, antes de ontem também, eu tô aqui assim, praticando, né? Mas eu sou uma pessoa de falar, não sou de fazer. Mentira, só porque essa frase é engraçada. Use você também. Eu sou de fazer sim, tá bom? Hum, No meu tempo. E não fica bitolada em errar ou acertar. Foda-se errar e acertar. O que importa é fazer e melhorar. Faz e melhora. Faz, analisa, melhora. Faz, analisa, melhora. Vai ser assim todos os dias da sua vida. Então acostume-se. Virgem, sou sua amiga. E, gente, outra coisa importante, que o Marte tá em câncer, né? Romper Marte com o passado. E penetrar, entrar em questões emocionais bem importantes pra gente. Urano tá em Gêmeos, infinitas possibilidades, igual a gente já falou aqui, tem que ter uma maleabilidade, pode tentar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas esse Marte em Câncer é você cortar, às vezes, comer peixes, coisas invisíveis, amarras invisíveis, pesos, culpas, heranças da família, invisíveis, de às vezes você se esforçar demais, ter uma rotina, um peso muito forte. Como que você pode cortar com isso, entender isso e fazer diferente? Isso aqui é muito sério. Muito sério. Até se você tem alguma relação, assim, com alguém que já partiu, ou com alguém que você não conversa mais, e que isso ainda fica em você, fica no seu coração, ou te dói. Por que que você ainda tem toda essa dor e essa culpa? Você precisa pensar nessas questões invisíveis também. Será que você não segue padrões que é virgem? Por questões invisíveis que você ainda não botou luz? Bote luz. É uma lua cheia em virgem. Para isso é preciso terapia, meditação, paciência, contemplação da natureza, de si mesmo, escrita. A gente começa a entender essas coisas invisíveis, mas agora é muito facilitado por esse aspecto. E agora chegamos na parte onde eu falo das casas do seu mapa astral. Se você nunca fez seu mapa astral, você vai entrar no aplicativo Horus, vai botar o seu nome completo, sua data de nascimento, sua hora de nascimento. Você acha isso na sua certidão de nascimento ou pergunta para sua mãe. É importante ter a hora para saber as casas, tá? Isso aqui é fundamental. Se você não souber a hora, você se baseia em tudo que eu falei nesse vídeo. E ouve as casas para ver qual você se identifica agora na sua vida. Se você souber as casas, veja as explicações que eu vou falar aqui, entenda elas, interprete elas para sua vida de maneira mais direcionada, mas não esqueça de todo o restante que eu falei no vídeo. E escute as outras casas também,
porque vai que também te traz alguma mensagem importante. Não tem problema, porque o mapa se comunica inteiro. Eu não tô vendo seu mapa para ver todos os planetas que também se comunicam com essas áreas. Então escuta e vê se traz alguma mensagem para você também. Mas depois de você fazer o seu mapa no Horus, você vai olhar qual linha corta nesse símbolo aqui de peixes, qual linha corta nesse símbolo de virgem. Se nenhuma linha corta, você vai ver qual fatia tem o símbolo de peixes ou o símbolo de virgem dentro. Caso você mesmo assim não consiga identificar a partir desse númerozinho que tem do lado do círculo, você vai numa tabela, lá no aplicativo do Horus também, coloca em casas, você vai procurar casa que está em peixes e o número dela, casa que está em virgem e o número dela. Caso não tenha nenhuma casa em virgem nem em peixes, você vai precisar olhar esse símbolo dentro da sua mandala, você vai olhar lá mandala e ver qual está dentro desse símbolo. Para você ver o seu mapa, o desenho dele, você precisa arrastar ali em cima no aplicativo e clicar em mandala para ver. Se habitue a olhar para essa mandala, não só para as listas. Mas se você está só começando, tudo bem olhar para a lista, tá? E vamos lá, se você tem o ascendente em virgem, a casa 7 em peixes, ou o ascendente peixes, a casa 7 em virgem, esse eclipse você precisa olhar as suas relações. Quem é você dentro das relações? E quem são as pessoas que você se relaciona, os acordos que você faz? Será que eles não estão muito pesados? Será que você não está pegando demais as dores, responsabilidades dos outros, querendo ser muito útil para os outros e achar que sua utilidade é sua moeda de troca? Você tem que ser bonzinho, tem que servir, e aí sim as pessoas vão gostar de você? Será que você está encarando suas relações como o palco principal da sua vida? E às vezes você precisa olhar mais para você como sendo o principal? Então, olhe para suas relações e entenda que utilidade ou servidão dentro das relações não é medida de amor, somente isso. Você não precisa só servir a sua relação ou só ser servido por alguém para existir amor ali. Também tem esse lado de vocês têm uma conexão, às vezes, mais sutil, mais de alma, do inconsciente de vocês, da história, da vulnerabilidade. Como essa pessoa inspira você, como você inspira essa pessoa. Não só relacionamento, mas de acordo e contrato que você tem com seus clientes, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional, ou até na sua família, assim, como você faz seus acordos? Você só serve, 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 ou só quer que os outros te sirvam, te sirvam, te sirvam, senão não tá bom? Aqui é ter um equilíbrio entre esses 2 lados, então ter acordos que te inspirem, que te descansem, que sejam úteis para você, ao mesmo tempo que você descansa, é útil e inspira o outro. Não idealize relações e não se sinta assim e não afaste relações de você porque não tá perfeito. Troca e conversa sempre e honrar seus sentimentos, sua intuição quanto às coisas, mas aprenda também a botar sua intuição em palavras e trocar com as pessoas em questão para os acordos serem mais saudáveis para você. E o seu posicionamento no mundo também, se posicione mais. Se os eclipses estão acontecendo na sua casa 2 e 8, é o momento de você entender o que é só seu, valores que são inegociáveis para você, assim como a inspiração, a rotina, a ajudar o próximo. E também o que é inegociável na hora de você se relacionar com o outro intimamente, seja na sexualidade, na divisão de recursos, divisão de dinheiro, na intimidade total. Então é também o valor do seu trabalho, quanto você cobra por ele, quanto vale a sua intimidade e quanto você recebe quando outra pessoa abre intimidade para você. A Casa 8 também fala de processos de transformação, morte, nascimento, desapego. O que você está precisando morrer, deixar de ser tão apegada para poder viver com mais fluidez ou com mais organização? E quem você poderia pedir ajuda para fazer isso? Ou qual intimidade você tem com alguém que às vezes não valoriza a sua entrega, não valoriza seu serviço, seja na vida pessoal ou na vida profissional, e precisaria de mais valor? Então também é hora, às vezes, de aumentar seus preços, de entender o valor do seu trabalho, o valor da sua companhia, da sua intimidade, olhar para o seu lado também sexual, porque isso representa a casa 8, o quanto de energia está sendo trocado, quanta energia você quer trocar mais, como você divide essa intimidade, por que que você divide essa intimidade, com quem, como isso drena a sua energia ou traz mais energia. Vê também se você não está muito bitolada, pessimista com o dinheiro, com o financeiro, querendo planejamento demais ou planejamento de menos. Você também precisa aprender a deixar essa área fluir e também entender a relação dessa área com algo espiritual, com algo maior, com crenças antigas, com coisas que você está tendo ideias novas, inspiração, arte, cura, que são temas muito relacionados a peixes.
Me conta nos comentários que até eu fiquei curiosa fazendo essa explicação. E se você tem peixes ou virgem na sua casa 3 ou na sua casa 9, observe seus estudos, suas movimentações diárias, para onde você vai na sua rotina, como você vai? Você vai de carro, você vai a pé, você vai caminhando? Você acha que está precisando se movimentar mais, mudar um pouco os ambientes, mudar as pessoas que você encontra no seu dia a dia? Você fica resolvendo, carregando carga mental de muita gente no dia a dia, fica preocupado com muita gente que às vezes não deveria no dia a dia. Se preocupe com você, com a sua rotina. Se você tem estudos que são importantes para você, ou se você tem crenças que são importantes para você, ou crenças que estão só te limitando, no que você acredita, onde está a sua fé, como você vai gerenciar isso na sua vida? Será que se você estudasse um pouco mais as coisas que são invisíveis, a espiritualidade, a arte, você não teria mais ferramenta, mais técnica para lidar com suas crenças, com o que você projeta no mundo, planejar viagens, que a Casa 9 fala de viagem, viagens que te inspirem, que você descanse e às vezes volte para sua rotina com muito mais energia e volte para sua rotina com muito mais vontade de trabalhar, com uma rotina que considere o seu descanso também, a sua inspiração. Você precisa acreditar em algo maior e às vezes para acreditar nesse algo maior você precisa estudar sobre isso, dar nome a essas coisas. Trabalhe muito essa sua escrita, essa sua comunicação. Se tiver sentindo que precisa publicar coisas, botar para fora, ver por outro ângulo, se mudar de cidade, se mudar de país, tudo isso tem a ver. Entenda o que você está buscando agora e o que você pode fazer no seu dia a dia para alcançar isso, sem tornar esse caminho algo muito longo ou distante de você. Se você tem peixes ou virgem na casa 10 ou na casa 4, preste muita atenção em tudo que você carrega que é do seu passado. Também a sua necessidade de olhar para a sua base, para o seu centro, para o seu aterramento na vida. O quanto é importante ter organização e ter espiritualidade no seu interior. E isso ser passado para o mundo, para a sua carreira. A sua carreira precisa ser uma carreira inspiradora, uma carreira também que tenha utilidade para os outros, mas que essa utilidade também, mas que essa utilidade para os outros também honre o seu descanso e a utilidade que você precisa ter para você mesmo. E não essa coisa de só focar em ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro, a minha carreira é isso, tem que ser muito útil, eu sou trabalho demais, esqueço de ter tempo para mim, dentro de casa, olhar para o meu passado, olhar para essa minha espiritualidade, para o meu ambiente sagrado, ou para se firmar mais, né? Como é a sua história? Você honra a sua história? Você honra o seu passado? Que sua família viveu, o que você viveu na infância que você pode projetar no mundo de uma maneira muito mais inspiradora, ou mais útil, ou mais alinhada com quem você é e com a sua história, que você não precisa repetir essas dores, tanto do seu passado de agora ou do passado da sua ancestralidade, da sua família de base. É momento de olhar muito para sua casa, assim como olhar muito para sua carreira, para sua promoção, para os seus projetos futuros, para sua imagem pública, para o que você quer lançar agora, e não se travar por perfeccionismo nessas 2 áreas. Sua casa nunca vai estar tão organizada quanto você gostaria, seu interior nunca vai estar tão organizado quanto você gostaria, ou mesmo para sua carreira, para o que pensam de você não controla isso, flui, voa, lança, testa, melhora. Fique em casa, descansa, organize o seu eu, organize a sua casa. E bom, eclipse, se você tem peixes ou virgem na casa 5 ou 11, olhe para os seus hobbies, lazeres e para os seus grupos, amizades, amor dado e amor recebido. O que você faz de bom grado, de alegria? Faça mais disso. Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com organização. Lembrar que trabalho, mesmo que você ame trabalho, não pode ser o seu hobby. Você também precisa ter hobbies à parte, ter coisas que você acha que são úteis para você, não só para os outros, ou só para ganhar dinheiro, ou só para crescer na carreira. E você também precisa levar a espiritualidade, o lado invisível, a arte mais a sério, botar mais isso como hobby na sua vida. Além disso, você precisa olhar para os seus grupos e ver, será que esses grupos trazem energias boas para mim ou só sou eu tentando ajudar o grupo o tempo todo? Esse grupo pode ser sua tribo, como família de origem, família que você está criando agora, seus amigos, onde você convive, sua comunidade, seja comunidade na internet ou presencial, os grupos onde você trabalha, a instituição que você trabalha, a fatia social que você está inserida, como isso implica na sua vida a nível de drenar sua energia ou aumentar sua energia, como você inspira essas pessoas, como essas pessoas te inspiram de volta, quais são as causas e grupos que às vezes nem presencialmente você participa, mas você gostaria, mas eles te abastecem e não só te drenam.
Quais grupos são úteis para você também, e não só os que te exigem perfeccionismo o tempo todo ou uma escuta o tempo todo, estar lá sempre presente sem receber nada em troca. Quais são os grupos que honram esses seus talentos de utilidade, de organização ou de inspiração e cura? E arte. Coloque mais arte na sua vida sempre. E se você tem a casa 12 ou a casa 6 em Peixes e Virgem, descanse, minha filha. Descanse. Entenda que essa sua rotina precisa sim de planejamento, de trabalho. Você precisa sim olhar para a sua saúde. Olhe muito para a sua saúde, mas sem se cobrar. Todo dia faça um pouquinho. Na sua rotina, todo dia melhore um pouquinho. Mas não fique focada no perfeccionismo. Não trave aí. E não seja tão impulsiva. Não pense que fez uma coisa e tem que estar pronto para amanhã. Não é assim. É um processo diário que você vai vivendo. E também tem que ter mais inspiração e descanso na sua rotina, na sua vida. Tem que ter mais espiritualidade, tem que confiar no invisível, entender que tem muitas coisas que estão fora do seu controle, você precisa deixar fluir. Cuidar da sua saúde mental, não deixar somatizar coisas, senão depois é ficar de cama. É ficar lá em resguardo, ó, só precisando dormir mais, descansar mais, se inspirar mais. Isso da espiritualidade é muito sério. Se abra para entender melhor o mundo invisível. Não só agora, sempre na sua rotina. Se você tem pessoas que já faleceram na sua família, também preste atenção a isso, de como você se comunica com essas pessoas, como é a ligação entre essas pessoas. As pessoas estão vivas também, elos invisíveis que você tem com essas pessoas, coisas que você às vezes tem muito medo, mas tem muito desejo. Torne-as consciente, faça terapia, cuide muito do seu inconsciente e da sua rotina. Veja, a partir da intuição você entende o que está claro, a partir da sua saúde mental e do seu corpo também. Assuma o que está claro para você agora, sem medo, e aprimore, melhore, sem pressa. E talvez, só talvez, você goste de trabalhar também com cura. Seja curadoria de coisas ou cura de pessoas, achar onde está o erro, o defeito, poder aprimorar aquilo ali. Então, organização é fundamental, mas bitolagem e perfeccionismo, não. Calma aí. Igual eu falei antes, diminui as listinhas se não estiver dando conta de fazer todas as listas possíveis. Vai dormir e vai celebrar um pouco mais a vida também. E de tarefa da semana, vocês vão assistir esse vídeo. Vocês vão olhar o que estava acontecendo em março na vida de vocês, achar uma correlação com tudo que eu falei aqui. Vocês vão escrever muito essa semana, escrever as emoções. E quem quiser fazer mais ainda da tarefa, vai olhar numa folha, escrever tudo que você quer melhorar e precisa melhorar, essas listas, e depois você vai ver o que está dentro do seu controle e o que não está no seu controle. Escreve tudo que não está no seu controle. E com isso, você vai tentar não se preocupar. Você vai dar o seu melhor, mas o restante é a vida que decide. E você aceita. Entra para aceita que dói menos e vamos em frente de redirecionar a nossa vida. Que eclipse é alinhamento. E hoje, no meu atendimento da manhã, eu atendi uma pessoa que, por coincidência ou não, tinha planetas em Virgem no mapa, em Leão, em Gêmeos, bem o céu desse eclipse, e em Peixes também, era menos, era um planeta geracional, mas essa pessoa tirou a carta planejar, esse é o oráculo das atitudes impulsionadoras, e a carta paz. Esse é o desenho da paz, esse é o desenho do planejar. Essa carta do planejar me lembra Virgem e essa carta da paz me lembra Peixes. Nesse planejar, vocês viram que a menininha parece o universo e vários caminhos escrito escolha, escolha, escolha. Isso me lembra também o mapa astral, a pessoa com o universo dentro dela e cada escolha ela vai tomar um caminho, ela vai analisar, vai mudar, aprimorar. E esse aqui é a pessoa de olhos fechados, recebendo o que a vida tem para dar para ela, nutrindo, escolhendo a paz. Agora vamos ler. Planejar. Devemos estar preparados para mudar de opinião a qualquer momento, livrar-nos dos preconceitos e viver com uma mente aberta e receptiva. Um marinheiro que sempre dirige as mesmas velas, sem mudá-las quando o vento muda, nunca chegará ao porto. Henry George. Diariamente nos deparamos com uma bifurcação na nossa jornada. Vislumbrá-la mediante um planejamento flexível, que pode ser revisado quando deixar de fazer sentido para nós, é a nutrição necessária para gerar autoconfiança e expressar para onde vamos. Planejar. No planejamento está falando, filha, se o vento está para um lado, muda essa rota. Virgem é isso, um signo mutável. Ele muda. Se eu recebo mais uma informação que faz sentido, que foi útil para mim,
Como é que eu vou fingir que isso não existe e não vou mudar? Então receba as informações que estão chegando, se aperfeiçoe mais, mude, siga essa rota, faça suas escolhas, depois aprimore e mude de novo. Agora a paz. A arma mais poderosa conhecida é a arma da felicidade. Portanto, uma pessoa inteligente confia nela. Vence com paz, não com guerra. Lao Tse. Achei que era Lao Tse Tung, né? Já ouvi falar nisso. Agora, Lao Tse, não sei se é apelido, está abreviando a quem veio antes. Às vezes, Tung significa outra coisa. Quem souber, me conta aqui nos comentários. É a harmonia. É uma energia poderosa que atua cooperativa e ativamente para a transformação de tudo que nos cerca. A presença irradiadora da paz dispensa palavras. Qualquer tipo de luta. A presença irradiadora da paz dispensa palavras, qualquer tipo de luta, e mostra o caminho a ser trilhado. É a paz que vai te ajudar a fazer suas escolhas. É quando você descansa que você consegue ver o caminho mais claro e tem força, energia para trilhar e arrumar se não está na ordem, na direção que você quer, de fato. Então me siga para mais dicas. Então, um ótimo eclipse, uma ótima semana. Me siga para mais dicas. Você vai precisar.